Uma curiosidade, quando a gente fala desse protocolo London Bridge ou Ponte de Londres, a princípio ele existe há 60 anos. Ela tinha pouco mais de 30 anos quando ele foi desenhado. Deve ter sido modificado ao longo dos anos, em alguns momentos, né? Sem dúvida. Por quê? Porque o pai dela morre muito jovem. Então, claro que todas as autoridades estavam esperando uma pequena possibilidade na época, mas que acontecesse o mesmo. Ao longo de todos esses 60 anos, o documento ficou muito bem guardado. Agora, o que acontece? Nos últimos anos, ele foi vazado, a imprensa britânica, inclusive, chegou a publicá-lo, mas o Palácio de Buckingham nunca confirmou a veracidade daquele documento, mas também nunca desmentiu. E até o momento, a gente tem seguido esse protocolo e tudo tem acontecido à risca do que está escrito. Então, a gente dá esse voto de confiança de que o documento esteja correto. O Evandro falou da posição da chefe de governo agora, a Liz Truss. Caberá a ela concentrar todas as manifestações estatais do governo. Ninguém mais fala em nome no governo, a não ser a primeira-ministra. E esse é o primeiro ato que estava previsto naquele documento, de quando houvesse a morte da monarca, as bandeiras do Palácio de Buckingham, que é essa aí, a Union Jack, a tradicional bandeira britânica, ela foi baixada a meio mastro e o estandarte real que estava no castelo na Escócia também foi descido quase que imediatamente. O protocolo previa que essa movimentação de bandeiras ocorresse em, no máximo, 10 minutos depois da morte. Foi o primeiro grande sinal que o mundo teve que a monarca havia morrido. E depois também estava detalhado no protocolo, isso é uma tradição milenar da monarquia, um comunicado muito simples, muito sucinto, colocado na porta, no portão de Buckingham, para que os súditos pudessem ver. É claro que isso é uma tradição que remonta aí antes da imprensa, antes da comunicação em massa. Quando a gente não tinha essa transmissão aqui ao vivo, como aqui estamos fazendo agora para contar todas essas informações para quem nos acompanha. E eles jamais abriram mão. Então, quando casam os príncipes, quando nascem herdeiros da coroa, o processo é o mesmo. Uma cartinha colocada no portão está ali disponível para quem quiser e quem conseguir ler, né? Porque a gente entende também que as letras são muito pequenininhas. A gente consegue ver com mais detalhes por causa do zoom da câmera. Mas é uma tradição milenar que jamais foi desmontada, Evandro. Pois é, a gente está falando aí, né, do rei Charles III, da rainha consorte, né, Camila, porque é chamada de rainha consorte porque acompanha, então, o herdeiro. E esses foram os vários sinais que a gente foi acompanhando ao longo do dia por conta da morte. Bom, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado também oficial do novo rei, Charles III. A gente comentava agora há pouco, então, porque naquele comunicado que está no portão falava-se dele. A nota diz: uma declaração de Sua Majestade, o Rei. Parecia até aquele anunciante que vinha antigamente para falar, né, quando a gente vê nos filmes assim. A morte da minha amada mãe, Sua Majestade, a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos reinos e na Commonwealth, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados por nosso conhecimento do respeito e afeto profundo com os quais a rainha era amplamente considerada. Existem vários países, né? Inclusive ele fala de Commonwealth, que seriam os países também que não necessariamente são geridos ou administrados ali pela monarquia, mas que têm também uma ligação com ela, né, Favalli? São 15 países, se a gente contar os territórios, Evandro, são 53, ou seja, são ex-colônias. Como assim? Põe na lista: Nova Zelândia, Austrália, Canadá, algumas ilhas no Caribe, outras ilhas na Polinésia, alguns países que são independentes, mas eles ainda têm uma relação direta com o Reino Unido, como, por exemplo, parte da África subsaariana, só para citar alguns. E agora o rei Charles III, desde 2018, e esse foi o primeiro ato de administração da coroa, vamos colocar assim, para o então príncipe Charles, que a rainha Elizabeth dá a ele. O que eu quero dizer? Ela proclama, então em 2018, que Charles passava a ser o líder da Commonwealth. Ela estava se retirando por causa da idade avançada e ele passava a administrar esse encabeçamento da Commonwealth. Ele, aos 70 anos, recebe uma primeira função real /administrativa, algo que Elizabeth recebeu toda a coroa e todas essas funções aos 25 anos, né, em 1952. Ela que passou 70 anos nessa grande administração e ele hoje, com 70 anos, é que começa a tocar
né, começou a tocar em 2018 essas pequenas administrações. Agora a coroa é dele. É de fato, ainda não é de direito. Está com 73, né? Exatamente. É o mais velho a assumir a coroa também, né? Na história contemporânea, se a gente pegar o traço da história, em 1789, com a Revolução Francesa, tem uma mudança de história moderna para a história contemporânea. Exatamente. Todo esse tempo, em todo o mundo, jamais ninguém esperou tanto tempo para suceder praticamente uma um príncipe coroa. profissional ali, também acompanhando a sua mãe nas últimas ocasiões e também recebendo informações importantes que agora terão de ser discutidas com o parlamento e principalmente também com a primeira-ministra, com a nova primeira-ministra. No berço, ele já sabia que ia ser rei, então ele é preparado desde a primeira infância. Diferente de Elizabeth II, que só se torna rainha com a morte do pai, que era irmão de um rei que abdica. Então a linha de sucessão, ela tem ali um drible, um bypass, né? Muda para o irmão e aí ela entra na linha de sucessão. O que eu quero dizer é o seguinte, quando Elizabeth II nasce, ela não sabia que ela ia ser rei. Diferente de Charles, que ele era o filho mais velho da rainha. A gente falava da Camilla Bowles, que é a segunda mulher do príncipe Charles, também aí uma curiosidade que a gente vai se acostumar a chamá-la de rainha. O príncipe consorte, marido da rainha, não era rei. Porque isso, na tradição da monarquia britânica, tem essa diferenciação. A mulher, quando é a monarca, quando é a soberana, não estende o título ao marido. Mas a recíproca não é verdadeira. Quando o soberano é o rei, ele estende o título à rainha. Ela não é a rainha na linha de sucessão, Camilla Parker Bowles, mas ela vai ser a rainha consorte. Ela vai receber, sim, o título de rainha. Durante o jubileu, que foi a celebração dos 70 anos da rainha Elizabeth, ela mesma, a então monarca, havia dito que gostaria de ver a Camila sendo tratada como rainha. Então, a família já tinha dado esse aval para ela. Favale, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com o Marcelo Favale, porque ele vai detalhar, inclusive, os protocolos para todo esse traslado do corpo da rainha, por onde ela deve percorrer e como devem ser esses vários dias de cerimônias espalhadas por vários locais para que todos possam prestar também as suas homenagens à rainha Elizabeth II. Até já, Favale. Até já. Bom trabalho para você.